Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de sábado, 23 de agosto de 2025, 32 graus nós temos nos termômetros, mas não se engane, vai subir um pouquinho mais, deve chegar aos 34 no meio desta tarde. Então, passando aqui para poder falar que nós tivemos logo pela manhã 16 graus, é uma amplitude térmica grande demais, 18 graus de amplitude térmica, diferença entre a máxima e a mínima, e nós estamos passando aqui para poder falar. Cuide-se nesse tempo de dificuldade, né? Tempo de seca, nesse tempo de grandes problemas, não faça fogo, não coloque fogo. E tem outra coisa, deixa eu só falar com vocês aqui bem rapidinho hoje os avisos que nós precisamos fazer sempre, né? Não pode esquecer, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, não é para fazer. Desidratação e insolação estão por aí, tá? Escorpiões e mosquito Aedes aegypti amam também esse tempo de calor, porque proliferam muito mais rápido, tá? Então você limpe aí o quintal da sua casa, limpe o seu ambiente, para que você não tenha a visita nem de escorpião, nem de mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar, tá? A dengue hemorrágica mata sim. Tá? E se você tem o costume de colocar fogo em madeiras, em entulhos, coisas que ficam jogadas nos terrenos baldios, presta atenção. Existe uma lei que determina que se fizer isso, você vai ser multado e será criminalizado. Então, olha, para você não incorrer em crime, não coloque fogo nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de sequidão, tá? Não coloque fogo de maneira nenhuma. Você atrapalha a qualidade do ar, aumenta o efeito estufa, fica muito ruim, tá? Hoje nós vamos fazer, eu já dei todos os recados, né? Não fazer nada disso aí já vai ajudar bastante, né? Colocar fogo e não caminhar já vai ajudar bastante. Limpar a sua casa você tem que fazer. Limpa aí para que não tenha nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti, muito menos rato, barata, escorpiões e cobras, tá? Animais peçonhentos também gostam muito de situações de sujeira, tá? Então, dado esses recados, eu quero falar com você a respeito de um versículo que muito me chamou a atenção e que ele traz vitória para cada um de nós. Ele traz vitória. E muitas vezes nós passamos batido nessa situação, e se você às vezes está aí precisando de uma bênção especial, hoje nós não vamos nem orar para aquela minha lista. Nós só vamos falar a respeito dessa vitória aqui e deste versículo que está aqui. 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em vitória. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a parte A. Algumas versões diz triunfo, outras dizem que para pegar o galardão. Algumas coisas nós podemos tirar, alguns exemplos nós podemos tirar aqui, que é graças a Deus, que em Cristo, não é por nossas condições, não é por merecimento, não é porque nós somos melhores, não é porque conseguimos fazer melhor, não é porque tem um número maior junto com a gente, não é? Não é porque estamos rodeados de pessoas sozinhos, não é? É porque em Cristo sempre Ele nos conduz em vitória, em triunfo. Mas por que Ele faz isso? Se tivermos compromissos com Ele, o compromisso firmado com Ele. Então, a partir do momento que você tem compromisso com Deus, em Cristo Ele te torna um vencedor, um vitorioso, triunfante. E aí você, nesse momento, pode estar pensando, mas o que eu preciso fazer para ser um vitorioso? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é pecador e necessita de Jesus Cristo. Reconhecer que você necessita que Ele faça uma obra na sua vida. É isso. E aceitá-lo como o único suficiente Salvador da sua vida. Quando você faz isso, você aceita, você declara
que aquele sacrifício que ele fez ali na cruz, que estava no Calvário, é suficiente para perdoar os seus pecados e te levar em vitória, em vitória até o céu. Para conduzir a sua vida em vitória. Por isso diz, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você pode, você faz isso agora. Se você está nesse momento em um ambiente hospitalar, eu quero desejar para você que você tenha um final de semana abençoado. Que essa tarde de sábado seja repleta de grandes e boas realizações. Se você está se recuperando em casa, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Mas você precisa, não pode deixar passar a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Você sozinho, você não vai conseguir. Se fosse para conseguir, você já tinha conseguido, tá? Você sozinho não vai melhorar. Você precisa de Jesus, tá? E às vezes você vai ficar pensando, eu vou deixar de fazer. Não. Aceita Jesus mesmo que você estiver fumando, se você estiver bebendo. Eu estou fazendo coisa errada, aceita. E depois o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai fazer a obra, tá bom? Eu vou fazer uma oração e você vai pensando isso que eu te falei, e se você decidir, você fala com ele nesse momento, ele responde fé. Deus responde fé. Ele não responde reclamação, murmuração, ele não responde motim, não responde, ele responde fé. Então vamos orar e Deus vai falar com você. Nesse momento você vai ver que ele tem poder para mudar a sua história e fazer o melhor na sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nesta tarde de sábado eu oro por todos aqueles que estão orando comigo nesse momento. Aqueles que estão em meio a guerras, aqueles que estão vivenciando um luto, aqueles que estão internados, aqueles que estão nesse momento descansando do seu labor escolar. Eu oro por todos aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão padecendo alguma dificuldade de perturbação, tristeza, angústia, tribulação, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, e o Senhor repreenda. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno que está agindo na vida dessas pessoas. E essa doença que se alojou nesse organismo, nesse corpo, seja repreendida agora em nome de Jesus também. Que haja saúde, que haja paz, que haja alegria, que haja contentamento sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Mas, meu Pai, principalmente nesse momento, nós oramos por aqueles que estão aceitando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Que eles possam ter os seus nomes escritos no livro da vida após ter sido perdoados os seus pecados. Que o Senhor possa fazer na vida de cada um deles o melhor, fazer a execução do plano que o Senhor colocou para a vida de cada um deles, que eles possam viver aquela história que o Senhor planejou, que o Senhor escreveu sobre a vida de cada um deles. Por isso, nesse momento nós oramos para que o Senhor continue abençoando este final de semana, estas últimas horas da semana que se encerra e as horas da semana que entrará com o domingo, que é amanhã, dia 23, 24 de agosto de 2025. Que o Senhor abençoe a cada um deles e dê da tua graça. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda. É a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Falei que ia fazer com 10, tá aí. Deus abençoe. Grande abraço.